Boa noite, amada igreja, graça e paz. Quero convidar os irmãos a abrirmos o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 16, a palavra de Deus. Nós vamos ler até o 27. Essa vai ser a porção dessa noite. Do 4. Antes de nós, eu quero ler dois textos aqui. Vou ler aqui com a Emanuela. Os irmãos podem segurar em João 4, por favor. Salmo 22, 25, é o primeiro texto que eu quero ler. O meu louvor será de ti, né? Ou seja, vem de ti, né? Nesse sentido, né? Na grande congregação, né? Essa a parte A desse versículo, né? A gente tem falado aqui ao longo do tempo, o pastor Michael já vem ensinando há anos, né? Até para cultuar o Senhor, para orarmos, para pregarmos, para louvarmos, a gente depende do Senhor, do seu Espírito, da sua palavra, né? A nossa fé não é gerada por nós, ela vem de Deus, é dom de Deus, vem do alto, né? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Essa é a fé que vence o mundo, né? Em Cristo Jesus. Então eu queria começar lembrando nós desse princípio, né? Que o nosso louvor na grande congregação vem do Senhor. Nós que adoramos ao Senhor, no sentido pessoal e no sentido coletivo, né? Nós entendamos isso, que o nosso louvor vem do Senhor, vem da palavra de Deus, né? O outro texto é 1 Coríntios 14, é um texto que eu cito bastante esse texto. Eu vou ler dois versículos. O primeiro versículo que eu vou ler é o 15. 1 Coríntios 14, 15. O que fareis, pois? Aí ele vai dizer assim, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Olha a riqueza da Escritura, né? Nos dando uma orientação de como nós devemos orar. Nós oramos segundo a palavra de Deus. Né? Literalmente, né? Se nós orarmos fielmente o que está escrito, o que Deus, pela sua palavra, deixou para nós como os termos, né, para a nossa vida, não é uma receita de bolo, irmãos, mas é algo que não tem como dar errado, porque a palavra de Deus se cumpre, ela é viva, ela é eficaz, né, e ela gera essa transformação, ela não volta para Deus vazia, né? Mas cantarei com o Espírito, a mesma coisa sobre o louvor, mas também cantarei com entendimento, né? Sobre isso aqui, há muito tempo atrás, eu cunhei algo para mim, assim, que tem louvores que eles vão se tornar na nossa vida verdadeiras orações. E que sejam louvores bíblicos, amém? Sejam louvores fiéis à palavra de Deus, tá? Mas tem louvores, meus irmãos, que eles, cumprindo o fato de que nós estamos ali aprendendo a cantar as Escrituras, isso gera fé em nós, amém? Porque a igreja também é ensinada em meio aos louvores, Deus habita em meio aos louvores, e quem nos ensina é Deus, é o seu Espírito, que está aqui, né? Na sua igreja, na terra. Então, dessa forma, nós podemos entender que um louvor, ele pode se tornar uma oração, ele pode se tornar um ensino à medida que ele é fiel às Escrituras. Pode. Basta dizer que hoje uma das grandes portas, se não a maior porta de heresias na vida da igreja atual, a igreja que eu digo, a igreja como um todo, aqui falando de forma geral, é o louvor. Pasmem. Muitas igrejas, né, são ensinadas erradamente por causa de cânticos que não são corrigidos, não são conferidos à luz das Escrituras e são doutrinadas dessa forma
a cantar verdadeiros absurdos em relação a Deus. Isso quando se canta a Deus, que normalmente é sobre o homem, né? Mas esses dois textos, e o 26, né? Diz assim: o que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. E aí vem a instrução, a finalidade, né? Faça-se tudo para edificação. Então, olha que a riqueza aqui daquilo que nós entendemos, né, do que seria obrigado. O ajuntamento solene, a maneira como nós nos reunimos para adorar ao Senhor, porque somos adoradores do Senhor. O adorar não se restringe ao louvar, tá, irmãos? É a nossa devoção por inteiro, nosso dia todo, o culto, sacrifício vivo, né? Voluntário, agradável a Deus, santo e irrepreensível. Amém? Só para nós, enquanto nós cantávamos, me ocorreu essa de compartilhar isso com os irmãos, que está bem dentro do assunto. Não está fora não, tá? Aproveitamos aqui, vamos lá, João 4, a partir do versículo 16, a palavra de Deus diz assim: disse-lhes Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. 20. Nossos pais adoravam neste monte. Aqui já percebo uma mudança brusca de conversa, né? Tipo assim, talvez tentando meio que desconcertar Jesus, né? Tentando mudar de assunto, na verdade. Jesus vai direto no ponto e ela, né, desconversa Jesus ali na esperança, né, com um assunto teológico. Olha que interessante, né? Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Daí já vai, né, elogia, né, aí, ou reconhece as duas coisas. Nossos pais adoravam neste monte. Estão em Samaria, ali é o monte de Gerizim, tá? Vou até comentar algo sobre isso. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem, e em que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Daí ele vai fazer uma observação para ela, para uma samaritana, né, representando ali os samaritanos. Vós adorais o que não sabeis. Ou seja, sem entendimento, sem compreensão. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Lógico que ele está falando de si, ele está apontando para si aqui. 23, mas a hora vem e agora aí já muda, né, a conotação do tempo ali, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo, ou seja, nos ensinará tudo, nos explicará. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, né, que perguntas, né, ou por que falas com ela? Nenhum teve coragem de questionar Jesus naquela quebra de barreira, naquela quebra de paradigma, né? Eu vou até o 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, né? E disse àqueles homens. Eu vou até aqui só essa parte do 28. Amém? Podeis assentar.
Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, como foi orado já aqui, pelo diácono Gaúcho. Concordamos, Senhor, dissemos amém. Fala conosco, abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para que tenhamos entendimento, todos nós, nosso coração, nossa mente seja uma terra fértil, a semente do teu reino, que é a tua palavra. Assim como nesse texto, todo o capítulo 4, o Senhor prova que tem momentos que aqueles que te acompanham não enxergam aquilo que o Senhor enxerga, aquilo que o Senhor vê, mas o Senhor é Deus. Nós pedimos que o Senhor compartilhe conosco mais um pouco da sua graça, do conhecer ao Senhor, do prosseguir em conhecer ao Senhor. Nos ensine essa noite. Pedimos humildemente, fala conosco. Apesar de nós, apesar de mim que estou aqui, quero servir os irmãos, a igreja. Fala conosco, Pai, tudo que está escrito na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Versículo 16, né, aqui só fazendo uma breve conexão com o que nós tínhamos visto do 1 ao 15. Jesus, ele está numa região e ele precisa ir para outra região, né? E ele teria não só uma opção, não só uma estrada, mas pelo menos 3, né? Essa do meio, que passava bem em Samaria, e mais 2 que passariam distante, que é o que se usava pelos judeus. É um detalhe que não sei se eu cheguei a comentar. Normalmente, judeus usavam essas das pontas, assim, para não passar exatamente por dentro de Samaria. Isso é o que diz, pelo menos, pessoas que estudaram, que escreveram sobre isso, documentaram, né? Então a gente vai buscar auxílio, né? Faço só essa conjectura. Não havia só um caminho, né? Como foi dito na última quinta-feira, na exposição aqui de João 4. E logo Jesus, ele tem essa conversa com uma mulher, e ela é uma mulher samaritana, então ele quebra esses paradigmas, né? Que a gente chama assim, essas barreiras, né? Sociais, religiosas, porque ela é de uma região que tinha muito sincretismo, muita mistura. Tem uma linha teológica, eu já ouvi, eu já li, inclusive, eu não concordo com ela. Quero deixar bem claro uma posição não, mas uma maneira que eu olho para esse texto, que os samaritanos, eles adoravam de igual modo a Deus como os judeus, no caso ali. Aquela primeira, eu acho que não, tá? Não acredito que não. Por quê? Porque tem alguns textos na palavra que falam dos samaritanos. E falam, inclusive, que eles tinham ídolos, que eles faziam imagens, que eles adoravam outros deuses. Enquanto os judeus fizeram isso num ponto da história, mas foram repreendidos, digamos assim, arrependeram e abandonaram outros deuses. Então, nesse aspecto, e não é sobre o judaísmo, irmãos, estou falando daqueles que eram remanescentes à fé, aqueles que criam e obedeciam à palavra de Deus. Entendeu? Então, o que é importante lembrar aqui, uma coisa que eu não mencionei, eram 2 reinos, né? A primeira monarquia, né? O primeiro reino era de Saul, depois teve de Davi, e já no reino de Davi já tinham, assim, os 2 reinos configurados, o de Judá e o de Jerusalém, de Israel, entendeu? O de Israel era do norte, né? E o de Judá do sul. Então, os samaritanos, eles são do norte, eles não são do sul, tá? E lá no norte, eles eram quase que proibidos a descer no templo de Jerusalém, que Salomão, aí na época de Salomão isso se oficializa, né? A unidade desses 2 reinos, porque Davi, ele chegou a governar, inclusive, tá? Eu até anotei esse... Vamos abrir rapidamente 2 Samuel 5, vamos só ler aqui o versículo 4 e 5. 2 Samuel 5, 4 e 5, ali ó, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebron reinou sobre Judá, 7 anos e 6 anos e meio, e em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todos, né,
sobre todo Israel e Judá. Então começou lá em Davi, o pai de Salomão. Só que isso aí vai se oficializar em Salomão. Então Davi ele já tinha, digamos assim, por ser poderoso, por ser um rei notório, dominado, conquistado, já tinha, mas oficializado de fato vai se dar em Salomão, pelo menos entenda, né? Dá para entender assim. Então, dito isso, meus irmãos, tinha uma diferença entre esses dois reinos, porque o reino do norte, ele tinha ali esse povo gerado, esse povo híbrido, esse povo misto, sincrético, que eram os samaritanos. Inclusive, Samaria seria, né, tipo, praticamente uma das capitais ali, né, se não a mais importante. Vamos ler um texto aqui, ó, 2 Reis 17:33, que eu já quero mostrar rapidamente essa questão que eu falei sobre, que eu não entendo que eles adoravam simplesmente como os judeus, como o Judá. Olha só, assim temiam o Senhor, aqui está falando dos samaritanos, tá, irmãos? Mas também, vamos ler junto? Serviam a seus deuses. Ah, bom, mas então não, então por isso que eu não concordo com essa linha teológica que diz que eles tinham a mesma devoção a Deus no monte mesmo, eles tinham um templo lá, inclusive, né, nesse monte, que os judeus. Para mim, não. Porque isso aqui, para mim, é a prova. A Escritura está dizendo, segundo os costumes das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Então, eles eram um povo todo misto. Eram muitos povos que tinham, né, se misturado, então eram várias crenças. A gente chama isso de sincretismo. O pastor Michael usa essa palavra, eu uso, os irmãos já conhecem, já usam, né? Sincretismo é, né, a mistura de várias crenças. E nesse caso aqui, os samaritanos, né? Então, o 34, ó, assim, perdão, eu tinha lido, é o 33 só, depois 2 Reis, aí vamos voltar um pouquinho, Manuela, por favor, 17:29. Vou ler aqui. Ó, 29. Porém, cada nação fez os seus deuses. Aqui está falando do reino do norte, dessa parte onde os samaritanos eles tinham lá o templo deles, no Monte Gerizim. Tá, irmãos? Que é isso que ela está falando ali. É do contexto de João 4. Quando ela vai conversar com Jesus, ela está falando desse monte. Desse tempo aqui. Ela está apontando lá para os pais. Nossos pais, né? Os pais. Então, não. Porém, cada nação fez os seus deuses. E os puseram nas casas dos altos, ó, idolatria, né? Dos altos que os samaritanos fizeram. Ó, cada nação na cidade, né, em que habitava. Então, tá aqui só a minha, não vou dizer refutação, mas a minha não concordância com quem pensa que os samaritanos de fato tinham uma veneração a Deus, digamos assim, uma fidelidade a Deus como os israelitas. Não, para mim não. Mas os israelitas também, tipo, deram fizeram lá o bezerro de ouro, também, mas eles foram corrigidos, eles eram remanescentes da fé. O pastor Michael tem falado dessa questão retroativa que a gente vê na Escritura. Então isso se aplica a esse povo, essa remanescência se aplica. Nesse caso, ao Reino do Sul. Porque o Reino do Sul não teve essa proibição, né? Mas óbvio que eles sabiam que os samaritanos, aí que começou essa rincha, né? Vou usar essa expressão, mas entre eles, né? Eles sabiam, eles são diferentes, eles têm outros deuses, eles têm os altos, né? Eram lugares de... E aí, tem várias coisas que pode falar sobre isso. Quer ver? Ó? Vamos abrir rapidamente Amós. Vamos ler o versículo 21 e 23. Amós 5, versículo 21 e 23. Isso aqui aponta para esse tipo de... Eu vou usar uma expressão bem pentecostal aqui. Fogo estranho. Essa adoração, que não é adoração, essa idolatria, esse falso culto, né? Essa falsa adoração, ok? Ó, olha só, aqui é Deus falando, irmãos. Olha o que a Escritura fala. Odeio, desprezo, né, as vossas festas. Agora, olha que interessante. E as vossas assembleias solenes não me exalaram bom cheiro.
Aqui está apontando para uma espécie de ajuntamento solene, para um culto? Sim, também. Interessante isso, né? Então, a palavra vai falar desse tipo de como nós não devemos, né? De como nós podemos ser até rejeitados por Deus se nós não seguirmos as Escrituras. Né? Isaías 29:13 é um outro texto também. Por favor, Emmanuel. Obrigado. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eu falando um pouquinho sobre os samaritanos, eles criam só no Pentateuco, aqueles primeiros 5 livros mosaicos ali da lei. Eles tinham essa dificuldade de crer nas escrituras como um todo, nos profetas, nos outros escritos. Então isso já descredibiliza, né? Isso já não dá para nós uma impressão boa sobre eles, né? Então eu queria fazer essa introdução, espero, né, que eu não tinha falado na outra quinta para os irmãos, só para diferenciar, assim, só para nós não achar, talvez, é possível que, vou usar aquele termo, né, o bom siso, assim, que houvesse algum samaritano que fosse, assim, sincero, que cresce em Deus, é possível. Também aqui não vou, mas eu não concordo quando alguém faz uma comparação como que igual aos israelitas, assim, eu não concordo, tá? Por essas razões, porque a palavra vai nos trazer esse questionamento, essa impressão não, essa fala de Deus, né, sobre a hipocrisia, sobre o falso culto, né, enfim, a falsa devoção, né, fingida, enfim. Então eu queria falar, que eu não tinha comentado na outra, né, isso tudo se deu, e é interessante, que tem um versículo no Novo Testamento, que eu vou ler rapidinho, Atos 8:25, olha que interessante. Aqui tem um povo que precisa ser evangelizado, lá no livro de Atos, e fica claríssimo, olha só. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. Então aqui não estou defendendo uma situação, estou apenas mostrando o que a Escritura está dizendo. Aqui me parece, o próprio texto está dizendo no Novo Testamento, que quem está sendo evangelizado? Os samaritanos. Interessante isso, né? E o envio aqui é dos apóstolos. Aqueles que tinham se convertido, eles saem para evangelizar e eles vão evangelizar os samaritanos. Interessante, no próprio Novo Testamento não há um reconhecimento, simplesmente Jesus vai falar do bom samaritano, vai ser falado da mulher de Samaria, mas como exemplo da universalidade, ou seja, da amplitude do alcance, né? O pastor Michael sempre usa uma expressão, a graça, né, a fé está disponível a todos, é nesse sentido, mas não apontando para nós que Samaria ou que os samaritanos eram um exemplo para nós simplesmente, não é esse o ponto, não. Então só o cuidado, né, para que a gente sempre tenha esse olhar, assim, né, de não... A gente tem falado, né, o judaísmo não é a primeira onda do cristianismo, são coisas importantes de nós entendermos segundo a própria Escritura e tal. Versículo 16, Jesus, ele, logo depois que essa mulher, ela tem com ele uma conversa, Jesus, ela está falando da água natural, da necessidade natural, Jesus fala de algo eterno, né, de uma fonte eterna, que é a vida eterna, que é fornecida pelo novo nascimento. Ele está ali falando com ela, da mesma forma que ele falou com Nicodemos, que era um mestre nas Escrituras, agora ele fala com uma mulher samaritana simples, da mesma forma, né? E aí vem o 16. Jesus, ele está, digamos assim, depois que ele falou para ela das possibilidades, até ali ela já tinha chamado ele de Senhor, pelo menos uma vez, com letra maiúscula, lá no 11, que é uma coisa que eu não quero só deixar passar desapercebido, não estou dizendo com isso, né, mas ela já tinha chamado ele de Senhor, né, importante esse detalhe, né, disse a mulher, Senhor, né,
Vê que ela respeita ele, assim, né? Pelo fato de que ele está ali quebrando paradigmas. Não é normal o que ele está fazendo. Falando com uma mulher, falando com uma samaritana, né? E aí no 16 ele fala direto ao ponto. Que tal? Ele desperta nela uma consciência do seu pecado. Ele começa com aquilo que a gente fala às vezes, e é muito natural nas escrituras, e eu recomendo não é 9, nas 12, não sei quantas marcas bíblicas da Igreja Saudável que tem, né, no canal da Igreja Batista Brasa Capão da Canoa, onde nós vamos falar, pastor Michael e eu, sobre o evangelho, a evangelização. Alguns irmãos que participaram lembram? Vocês lembram que a gente falou sobre a má notícia? Que não tem como uma pessoa, né? Eu preciso ser salvo. A gente tem falado isso ao longo dos anos. Eu preciso me arrepender. Eu preciso de um salvador. Eu preciso me converter. Se a pessoa não sabe, a pessoa não sabe que está doente, então ela não vai aceitar o diagnóstico e a medicação. Então, nesse aspecto aqui, Jesus está ensinando para nós, para todos que lerem aqui, como é que se prega também. Ele vai e diz para ela, né? Depois que ele pediu um copo d'água ali, né? Agradavelmente, ele despertou nela uma simpatia, né? Um quebra-gelo. Aí ela fala, a gente não pode beber, né? A gente já falou, não vou voltar. Aí ele vem e diz, porque ela questionou ele no 15, disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, né? E não tenha que tirá-la. Não é que ela questionou, ela está aqui já pedindo para ele. Só que ela ainda está achando que é sobre ir até o poço de Jacó, aquele trabalho, sabia? Ela ainda está nessa questão natural, tá, gente? Ela ainda está na água do poço de Jacó. Ela não está na fonte de água viva de Cristo eterna. Não chegou ainda aí. Aí Jesus diz, vai, chama o teu marido e vem cá. O 17, e a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Concordando com ela, porque ele sabia. Conversávamos, pastor Michael e eu, né? Entendendo nós que continua aqui a onisciência, né? A divindade, né? Jesus 100% Deus. Jesus que não dá para esconder dele nada. Nada fica oculto diante dele. Então ele afirma para ela. Disseste bem. Né? Tipo assim, quase que um elogio, né? Tipo assim, não mentiste, né? Diferente de Sara, né? Lá quando Deus, o pastor Michael citou, né? A Sara tenta mentir, né? Aí Deus vai lá e corrige ela. Riu sim. Não, eu não ri. Riste. Não diga. Ele diz, não diga que não riste. Ou seja, não minta. Aqui não. Aqui é o contrário. Aqui ela disse a verdade. Jesus, né? Disseste bem. É um elogio. Ele está, digamos assim, vamos usar uma palavra atual, se conectando com ela. Né? Se conectando de forma tremenda com ela. Assim. Porque essa mulher, meus irmãos, é uma coisa assim só para mim. Essa mulher devia estar muito cansada. Também. Não era só o Senhor cansado com 100% homem. Ela também estava cansada. Da vida que ela levava. Só, enfim. Dizeste bem, não tenho marido. 18. Porque tiveste 5 maridos. Eu fico imaginando assim, chegar aqui um casal, ou uma irmã, e o perdão de Deus é maior. O perdão de Deus é maior que qualquer transgressão, meus irmãos.
tirando os pecados que não têm perdão, né, não vamos aqui, mas o perdão de Deus é maior. Uma irmã, vamos pensar que ela está solteira. Ela chega aqui na congregação e ela começa a se apresentar para todo mundo. E ela diz assim: prazer, sua irmã Valdivina, já fui casada 5 vezes. Qual a impressão que os irmãos teriam? Normal? Eu não. Não estou falando que eu julgaria ela, não é isso que eu estou dizendo, mas não é normal. Para mim, não. Imagina uma pessoa casada 5 vezes. Como é que uma pessoa se sente? Não é razoável, meus irmãos. Ainda mais para um Deus que odeia o divórcio, para um Deus que não... O divórcio não é uma opção. Jamais entendamos que o divórcio é uma opção. O divórcio não é uma opção. Ele é uma consequência, talvez, no máximo isso. E sim, ele é bíblico. Não vou cometer um erro aqui. Ele é bíblico, senão não estaria na Escritura. Então, não vamos também errar nisso. Mas ele não é uma opção, não. Não de Deus. É um aspecto delicado, é complexo esse assunto. É um assunto que sempre vai ser falado até o fim, até Jesus voltar, vai ser falado sobre esse assunto. É um dos temas sensíveis, é um dos temas difíceis, onde há muito erro, pouca a orientação e pouca fidelidade à Escritura, porque talvez se os casais fossem preparados antes do casamento, biblicamente, talvez nós teríamos muito menos divórcio. Enfim, não vamos entrar aqui também nessas questões, porque, como eu falei, é um assunto amplo, profundo, e é um assunto delicado, inclusive para a igreja. Era na época do Senhor, e é ainda hoje. Porque tivesse 5 maridos, eu estou no 18. E o que agora tens não é teu marido. Ou seja, está em fornicação. Eu sei que não está escrito aqui, mas dá para entender que ela está em fornicação? Amém? Os irmãos estão comigo? Ela está em fornicação, é um pecado gravíssimo. Isso disseste com verdade, mais um elogio. Eu estou vendo assim de forma... É um elogio, ele está afirmando, né? Isso disseste com verdade. Jesus se agrada quando a gente fala a verdade, no íntimo. Olha que tremendo isso, meus irmãos. Isso é importante, viu? A verdade no íntimo atrai a Deus. A gente não tenta... Lá em 1 João, aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Porque ele engana a si mesmo, ele tenta enganar o próximo, ele tenta enganar Deus. E ele diz que Deus é mentiroso. Vai evoluindo o texto ali, fica uma coisa meio desagradável, porque todos já tentaram fazer aquilo ali, né? Né? Todos já tentaram mentir para si mesmo, mentir para o próximo no aspecto de se enganar. Ah, não, eu não tenho pecado, eu não peco. Né? Recentemente eu comecei a lidar com uma situação em que a moça, uma igreja neopentecostal, a esposa, ela recebeu uma palavra assim: tu recebeu o Espírito Santo, agora tu está empoderada, agora tu é uma santa. E na cabeça dela não tem mais pecado. Olha só a gravidade, meus irmãos, de tu não ir para as Escrituras e ensinar o que é receber o Espírito Santo. Ou o dom do Espírito Santo. Ao certo eu não sei exatamente o que, mas ela na cabeça dela ela acha que não tem pecado. Meus irmãos, isso é um erro antibíblico crasso, assim, gravíssimo. Uma pessoa pensar que ela não tem pecado. Mas isso é gravíssimo. E aqui Jesus diz: isso disseste com verdade. Final do 18. Então essa primeira partezinha do 16 ao 18, Jesus está falando sobre a questão do pecado, da consciência, que ela, ao encontrar com ele, talvez não tinha. Então ele desperta isso nela.
É interessante porque quando eu estava lendo esse texto me veio lá, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na hora me veio, ela está conhecendo a Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a verdade. Ela está sendo liberta por Jesus. É o João 8, né? Conhecidíssimo, né? 32. Depois ainda o 36, né? E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Que é para refutar qualquer possibilidade que alguém não acredite nessa libertação do pecado, do governo do pecado, no novo nascimento. E é muito, muito importante isso, assim, né? Então, essa mulher, meus irmãos, ela tem a sua consciência de pecado despertada. Ela entende que ela precisa de quê? De salvação. Ela entende que ela precisa de quê? De arrependimento. E também Jesus está apontando no texto, a gente vai perceber isso, que ela precisa ter a fé correta, a fé bíblica. Da onde vem a salvação? Ele vai apontar para isso, que dos judeus vem a salvação. Ele está apontando para ele, porque ele é o Salvador. E há a salvação. Mas é o que diz sobre ele, o que as Escrituras dizem sobre ele. E esse autor, esse escritor aqui, João, ele tem esses versículos que são tão, como é que eu vou explicar assim, tão importantes numa linha sobre um determinado assunto. Ele é muito intencional, João, quando é sobre a salvação, né? Eu até anotei rapidamente, vamos ler aqui, ó, João 1,14. Vamos ler o 12 e o 14, primeiro o 12. Por favor. Obrigado, Emanuel. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que creram, todos que, né, o receberam. Aos que creem, né, aos que creem no seu nome. Aqui está falando de salvação. Desse encontro com Cristo. Para a libertação, para a salvação. Né? Agora olha o versículo 14. Que aqui é intencional. Olha que interessante, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, né, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui está falando desse poder, dessa pessoa maravilhosa, onde a graça reside, onde da sua plenitude temos recebido nós todos, graça por graça, graça sobre graça, essa graça que nos salva, por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos ir para João 3, vamos ler o 15. Recentemente, eu quero mostrar essa intencionalidade. Ó. Eu vou ler desde o 15 até o 17. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Por isso, porque amou. Não para que o condenasse. Olha que tremendo, né? Ufa, que alívio, né? Não para condenar o mundo, mas para que o mundo, juntos, fosse salvo por ele. Então Jesus aqui, meus irmãos, não está sendo um juiz sobre ela, não está esfregando na cara dela, sabe? Tu é uma... Não está humilhando ela, porque ele veio não para condená-la, ele veio para salvá-la. E ela diz, dá-me de beber, ainda sem saber exatamente, pois, né? Essa água viva. Tem essa canção, né? Dá-me de beber, pois tenho sede. Né? Não, como é que é? Não beberei de outras fontes mais, né? Tipo, ali ainda não, mas vai acontecer isso, ela não vai querer beber de outras fontes mais. Ela não vai querer mais beber simplesmente da fonte de Jacó, mas ela vai continuar ainda voltando lá, tá, irmão? Ela vai continuar voltando naquela fonte porque ela precisa daquela água, né, para o corpo. E aquela água de Jacó era só para o corpo. Não tinha nada místico naquela água, né? Porque senão alguém podia dizer assim, o que tem nessa água aí? Às vezes o irmão fala umas coisas, deve vontade, né? Tomou um gole ali.
Daí alguém comenta, o que tinha naquela água que a Marina deu lá pro maninho? Quem tá falando? Aquela brincadeirinha, né? Que não é o caso aqui, porque a água do Poço Jacó era para ela. Ela ia continuar indo lá. Então ela estava enganada que ela não ia precisar mais ir lá no poço. Ela vai continuar indo lá. E é tão verdade que ela volta depois. Ela vai e depois ela volta para Jesus. Não é verdade? O texto vai mostrar isso. Ela volta exatamente ali onde está o poço. Mas onde está a fonte da água viva. A fonte eterna, Cristo Jesus. 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aqui ela já começa, mais um adjetivo, ó. És profeta. De novo ela chama ele de Senhor. Mas antes ela tinha dito lá, né, que ele era um homem judeu, né, que para eles era diferente, né, um judeu, né, fala comigo. Não vamos esquecendo das maneiras como ela vai atuando com ele, vai, né, falando com ele. Vejo que tu és profeta. E aqui, meus irmãos, tem uma mudança brusca de novo de direção. Primeiro Jesus vai direto ao ponto, mas agora ela quer desconversar, talvez. Então ela quer falar agora de teologia, talvez, com Jesus. Vou falar assim. Ela quer dar uma discutidinha ali com Jesus sobre, onde é que adora, né? Ela, ó, o 20, ó. Nossos pais adoraram neste monte de Gerizim, que tinha um templo lá, que era lá no Reino do Norte. E eles foram proibidos de descer no Reino do Sul, onde era Jerusalém, onde tinha um templo de Salomão, que era um templo que foi autorizado, foi dito e foi abençoado por quem? Por Deus. Mas isso já vai cair também, porque Jesus daqui a pouco ele vai também terminar com essa questão do local, né? Então ela pega, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta, né? Por quê? Porque eles esperavam, eles tinham lá, ela tinha no mínimo o Pentateuco, os 5 livros mosaicos, 5 livros da lei que ela tentava, uma boa samaritana. Mas não atentava aos profetas, não atentava a vários textos que falavam, né? Mas também é verdade que ela tinha um entendimento sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. Para te ver como toda a Escritura, meus irmãos, ela contém as marcas da semente da mulher, do descendente, lá de Gênesis 3,15. Do Criador, de Deus como Deus manifestado em carne. A gente vê desde Gênesis, apontando para isso. Me leva a crer sobre isso, entendeu? É mais uma prova do que a gente tem falado aqui, né? Nós temos sempre falado sobre, em toda a Escritura, nós verificarmos um princípio, um ensino de Gênesis e Apocalipse, né? Então, nesse versículo 19, vamos ler o João 6,14 para corroborar, né? Ó, disse a mulher, Senhor, João 6,14. Obrigado. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta, né? Que devia vir ao mundo. Então, a perspectiva que ela tinha, por estar o mesmo escritor, eu entendo que é essa aqui. Ela já começa a sinalizar que é sobre o Messias, que é sobre o profeta, sobre aquele que deveria vir ao mundo. E ela também aguardava. E isso é muito interessante. Nisso não tem como a gente... por isso que eu comentei. Havia alguns samaritanos que poderiam ter essa esperança, digamos assim, um alinhamento com Deus, com o Criador. Haviam. Eu falei anteriormente ali, eu não desconsidero a possibilidade. Aqui a gente vê isso. Porque no mesmo João 6, até nós vamos ter que voltar lá num ponto futuro. Vocês entendem ali? Este é verdadeira a constatação, né, daqueles que tinham visto Jesus operando o milagre. Este verdadeiramente é o profeta. Mas qual o profeta? O Messias, o que devia vir ao mundo. Isso aí está em Deuteronômio, vamos ler ele rapidinho, só para... A gente já leu, mas é Deuteronômio 18, né?
Nós vamos ler aqui do 15 ao 18 rapidamente, para quem está acompanhando, né, poder se situar. Olha lá, o Senhor teu Deus, né, te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, né, do ajuntamento solene, né, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Agora olha lá, ó. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram, 18, né, e eis que suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui já está apontando para quem? O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o profeta, que é dito nos evangelhos, né? O cumprimento dessa profecia, dessa promessa, dita lá no livro. Deuteronômio está onde? Nos 5 livros da lei, nos livros mosaicos que os samaritanos acreditavam. Vocês entenderam agora? Por isso que eu comentei ali. Então, como toda escritura está interligada, mesmo eles não concebendo, eles não crendo nos profetas, né, em outros escritos, eles tinham lá os 5, era quase que assim, vou usar essa expressão, tinha uma suficiência? Tinha, porque eles sabiam que ia de vir o Messias, o profeta, já estava apontando para Cristo. Olha que maravilhoso, irmãos. Um versículo, meus irmãos, é suficiente. Vê só, que interessante. A gente consegue ver o panorama todo. Lá no início, Gênesis 3,15, né? A semente da mulher esmagará, né? O descendente dela, né? Está apontando para Cristo, ali o proto-evangelho, naquela situação, já o evangelho iniciando. Então é nesse aspecto aí. Aí, no início eu já falei do 20, quando eu dei aquela explicaçãozinha ali, eu estava já mostrando para os irmãos o que era a diferença do Reino do Norte, do Monte de Gerizim, do templo deles samaritanos, do que seria de Jerusalém, lá no Reino de Judá, Reino do Sul, que foi, digamos assim, um templo, nós falamos de local agora, tá, de templo, autorizado por Deus, abençoado por Deus, amém, irmãos? Que Deus disse, ó, a Salomão, por isso que eu falei, foi oficializado em Salomão, vai construir. E ele construiu. Tá bom, irmãos? O 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, Gerizim, Reino do Norte, né, samaritanos, baseado todo no Pentateuco, lá nos 5 livros da lei, na lei, pastor Michael tem falado muito sobre isso, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o que se define isso, né? Antiga Aliança, Nova Aliança. Confiram na exposição de Hebreus aos domingos, nós temos ela também real time, né? Assim, na íntegra lá no... Até já foi postado, eu vi, né? No canal, eu vi as notificações. O livro de Hebreus. O pastor Michael Scher, pastor da igreja, tem falado sobre essa questão aqui, para distinguir, né, meus irmãos? E até desmistificar muitos maus entendimentos sobre o que é o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, né? O que é o Novo. Muito bom, assim, aquela parte que ele explicou ali em 2 domingos, vale a pena conferir toda a exposição lá. Aqui, mulher, crê-me, 21, que a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis, o Pai. Então agora Jesus de novo está quebrando aqui um paradigma. Aqui ele está começando a apontar para ele mesmo. Aqui ele está começando a apontar, meus irmãos, para uma situação que ela perdura até hoje. Porque daí já não é mais isso aqui, ó. Templos feitos por mãos de homens. Já não é mais o local. Agora são as pessoas. É gente. É o povo. Habitarei no meio do meu povo. Ele tabernaculou. O verbo se fez carne e habitou entre nós.
É muito importante a gente entender dessa forma. Um tempo atrás, o pastor Michael também comentou sobre o que é ser igreja, biblicamente, e ele vai falar dessa questão, que são as pessoas, que já não é mais a questão, né, como a gente vê assim visualmente, mas a gente tem bem antiguinho até, o pastor bem magrinho, né? A gente editou e botou lá, né, Marina? Tá lá, para quem quiser ver, né? O que é igreja, deve estar lá ainda, né? Tem que procurar, né, já, porque é um dos mais antigos lá da... Vale muito a pena conferir, são vários videozinhos assim, é uma série, né? Muito boa. E depois, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22. Vós adorais o que não sabeis. No início do culto, em razão dos louvores e das orações, eu li um texto que diz assim: quando vocês orarem, quando vocês cantarem, quando vocês adorarem, vou incluir aqui, façam em espírito, mas façam também com entendimento. Também cabe aqui, agora que eu me percebi. É um texto que eu não associei mas foi providência do Senhor. Serve para isso aqui. Então eles não tinham entendimento de quem estavam adorando. Parece aquela situação do Deus desconhecido, né? Que Paulo se vale, nossa, com uma ousadia, assim, uma intrepidez tremenda, uma coragem, né? Esse Deus desconhecido aqui é o Criador. Ele começa a falar do Senhor. É nesse sentido. Vocês estão adorando a quem vocês não conhecem, a quem vocês não sabem. Vocês quem? Os samaritanos. O povo samaritano, o povo misto, híbrido, misturado. Infelizmente, que não tinha uma ortodoxia, não tinha, digamos assim, uma doutrina bíblica, eles não seguiam a escritura toda, eles não entendiam, né, a importância de serem fiéis a Deus conforme diz o texto. Porque, meus irmãos, nós podemos errar no culto se nós não seguirmos o princípio regulador do culto. Uma das coisas mais interessantes da Igreja Batista Brasa Capão da Canoa, para quem quiser conferir, quem está nos assistindo, quem ouvir isso, aqui nós temos o princípio regulador do culto. O que significa isso? Nós seguimos diretrizes, os termos da Escritura, para que o nosso culto seja o mais bíblico possível. Nós cremos que ele é bíblico, 100%. Temos essa intenção. Não vou falar pretensão, mas é a intenção. E Deus nos ajude a que nós sejamos fiéis e o mais bíblico possíveis mesmo nisso. Mas nós seguimos, sim, tudo que a gente entende biblicamente, os termos, a orientação do culto. Como ele se dá? Somente a Deus. Amém, irmãos? Então, vós adorais o que não sabeis. Eu fiz associação com o culto, porque quando a gente fala em adoração, não tem como a gente desassociar, meus irmãos, adoração de culto, tá? A Romanos 12 fala lá do culto racional, do culto de cada um de nós. Lá também tem essa adoração. Amém? Essa devoção, né? Esse sacrifício, essa oferta, né? O culto tem ou não as ofertas? E não só no sentido financeiro. Porque no culto, novamente, nós podemos nos ofertar, sim ou não? Devemos. Devemos trazer a nós mesmos como oferta viva, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como diz o texto bíblico. Enfim, eu não vou me deter nisso porque eu sei que Deus tem sido bom conosco, tem tido misericórdia e nos ensinado. Então, nós, ao contrário desses aqui, nós somos indesculpáveis, porque nós sabemos. Veja bem, nós somos indesculpáveis, nós sabemos. Ou nós não sabemos? Nós sabemos, irmãos. Daí Jesus vai falar, nós adoramos o que sabemos. Interessante, porque quem está falando aqui é o Senhor Jesus, né?
Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui ele já está apontando para si, meus irmãos. O próprio texto mais à frente vai falar, ele é o Salvador. E eu digo, né, ele é a salvação. A perfeita salvação, ele se tornou, né? O pastor Michael tem passado lá em Hebreus a perfeita salvação, ele conquistou isso, derramando o seu sangue naquela cruz e ressuscitando, como diz a Escritura. A salvação vem dos judeus. Então aqui fique claro uma coisa, não é o judaísmo. Aqui Jesus está apontando para aqueles de fé, aqueles que creem. E aqui ele está deixando claro, vocês não sabem quem adoro, né? Porque ela perguntou para ele, tá, como é que é? É lá, é aqui e tal? Eu sempre gosto de fazer apontar essa questão. Ele está dizendo, não é nem lá, nem é aqui, é em mim. É na palavra. É na palavra, né? Tem um louvor assim, né? É no Espírito. É na presença somente a Deus, da adoração somente a Deus. Enfim, é o princípio regulador do culto em toda a Escritura. E a vida piedosa, a vida devota a Deus em toda a Escritura. Aí Jesus vai falar assim, ó, 23 e o 24. Vamos ler os dois. Mas a hora vem e agora é. Olha que interessante. Aqui ele já vai aprofundar um pouquinho. Ó, mas a hora vem e agora é. E ela está ali. Né? Tinha acabado de ouvir o quê? Vocês adoram o que não sabem. Vocês não sabem. Tu não sabe. Vamos ler rapidinho aqui, ó. O versículo 10. Bem rapidinho. 4:10. Por favor. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. Ó, então ela não conhece, ela não sabe. Entenderam? Ela continua não sabendo. Por isso que ele falou, vocês não sabem, não sabeis o que, quem, aonde. Aí é tudo, meus irmãos. Vocês não sabem. Vocês quem? Os samaritanos. Então o texto nos dá essa probabilidade de ficar aqui, né? Os judeus, os samaritanos dá. Os judeus aqui representam os cristãos, os da fé, e não o judaísmo, mas os filhos de Deus. E os samaritanos, os gentios, os ímpios, os que não são. Tem uma distinção aqui. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu quero ler um versículo que eu gosto bastante dele, assim, ele não enfim, Jeremias 10:10. Eu gosto muito desse versículo, assim, eu tenho uma história com ele também. Ó, mas o Senhor, Deus é a verdade. Interessante isso, né? E Ele mesmo é o Deus vivo e Rei eterno. Né? O seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Mas a primeira parte, né? Deus é a verdade. Interessante, né? Mesmo antes de Jesus ter dito, eu sou a verdade, a Escritura já dizia que Deus é a verdade. Desde lá, Jeremias, e até a gente pode subentender, lendo desde o princípio, muitas vezes, né, quem é Deus, né? Deus é amor, tantas coisas que a palavra fala sobre Deus, né? Então, adoradores adorarão o Pai. Tem um texto aqui, 2 Crônicas,
16:9. Quero ler esse texto é importante, né? Porque ele é um texto que ele deixa essa... Lembra lá no princípio, quando Deus, logo cedo, ele lança a voz no Éden, depois da queda do homem: onde estás, Adão? Lembram lá? Quando ele chama Adão? Deus procura, desde o princípio. Amém, irmãos? Agora, olha que interessante, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Podia ficar só nessa parte, porque ele vai falar... Eu vou ficar só nessa parte, para ganhar tempo. O Senhor está procurando. Procurando quem? Para com aqueles quem? Cujo coração é perfeito para com Ele. É sincero, é verdadeiro. Nesse sentido. Queria ler esse texto. Né? Tem um outro texto que é Filipenses 3:3, que é importante nós lermos também. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, né? E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. É interessante isso. Aqueles que andam em espírito, eles não satisfazem as vontades da carne. Está em Gálatas, né? Andai em espírito e não satisfareis as concupiscências, o desejo, as vontades da carne, as obras da carne, né? Então, olha que interessante, que serviremos a Deus em espírito. Ou seja, guiados, governados pelo Espírito de Deus, né? De toda forma, né? Um texto também que é bem interessante, é o Salmo 145, 13. Ou é 18? Deixa eu ver que eu não sei certo. Então é o 18, deixa eu ver. Também, aqui eu quero falar da verdade, porque perto está o Senhor de todos os que invocam, né? De todos que o cultuam, os que o buscam, né? E olha o que diz agora: de todos os que o invocam em verdade. Eu quis botar esses dois textos para ajudar nós, né, a lembrarmos, né? Em espírito e em verdade, né? Que convém, né? A verdade é Cristo. E ele disse, né? Eu vou enviar o Espírito e ele vos guiará a toda a verdade e vos conduzirá. Imagina só que tremendo, irmãos. Essa promessa que se cumpriu, né? Nós recebemos a água viva, flui do nosso interior o Espírito de Deus, enviado por Cristo, que nos batiza, né? O dom, a dádiva de Deus. Essa vida, através do Espírito de Deus. E é importante aqui, porque depois do versículo 24 ele vai também denotar isso, né? Mas vem a hora e agora né? Então Jesus já está abrindo o entendimento dela e dizendo, chegou o reino de Deus. Um reino invisível, sempre eterno, que é manifestado pelo Espírito de Deus. Ele é inaugurado depois, né, de certa forma. Mas Jesus, ele é o inaugurador. Vou deixar claro, tá? Olha o 24. Deus é Espírito. A explicação do 23 também, né? Ajudando a gente, né? Em Espírito e em verdade. Aqui, Deus é Espírito, né? Importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. A palavra explicando a palavra, né? Muito tremendo isso. Tinha tanta coisa para falar só sobre esses dois versículos aqui, irmãos. Só que para nós ganhar tempo eu vou
Não precisa a gente... O 25. E a mulher disse, eu sei que o Messias... Aí ela lembra, conversando com Jesus, do Cristo, né? Porque ali, o que se chama Cristo, né? O Messias, né? Ele vem, quando ele vier, vos anunciará tudo. Então ela tinha essa informação, o pastor Michael me conversando comigo, né? É bom a gente se atentar, ela sabia disso. Mais uma coisa interessante aqui. Uma samaritana que só tinha acesso ali, só acreditava nos 5 livros mosaicos, Pentateuco, mais uma vez reiterando da lei, ela sabia que viria o Messias e que ele ensinaria tudo. Olha que riqueza, irmãos. Né? Isso veio dela. É uma afirmação dela. Olha, eu sei que vai vir o Messias e ele vai nos ensinar tudo. 26. E Jesus disse-lhe, eu sou, meus irmãos. Imagina tu ouvir isso assim, tu perdidão, cansado. Deu errado 5 vezes, tu casou, te divorciou. Talvez tivesse vergonha da tua condição. Tu ia lá no meio-dia, onde estava todo mundo nas suas casas, almoçando com as suas famílias, tu ia lá sozinho. Sabe, meus irmãos, eu vejo isso uma coisa assim, muito tremenda, assim, sabe? A pessoa totalmente afundada na iniquidade, no pecado. Totalmente sozinha, talvez. E aí Jesus, intencionalmente, não foi a acaso nenhum, não foi, como é que o Michael falou? Não foi aleatório. Uma coisa que ele disse para mim, né? Não existe nada aleatório, irmãos. Não no mundo onde Deus governa. Não tem esse papo de aleatório. Tudo Deus tem propósito, tudo é intencional. Era necessário, ele precisava passar em Samaria por causa desta mulher. Por causa de uma pessoa. E é interessante porque a Bíblia não diz que os discípulos que foram comprar comida aonde? Aonde que eles foram? Samaria. A Bíblia não diz que eles evangelizaram lá. Quantos que eles eram? Era um bando de 12. E os discípulos de Jesus foram a Samaria comprar comida e evangelizaram. Está escrito isso? Jesus é onisciente. Jesus não sabia. Sabia. O onisciente é isso, ele sabia todas as coisas. Quando eles voltam, vamos já se encaminhando aqui. Olha lá, ó. Disse Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Olha só, meus irmãos, que coisa palpável para essa mulher. Totalmente, imagina o estado que ela estava. Totalmente destruída, 5 homens, e o que ela estava já em pecado. Dá para vocês imaginar junto comigo isso? O 27, e nisto vieram seus discípulos, e maravilharam-se, ou seja, se espantaram, ou até se escandalizaram. É nesse sentido aqui. Veja bem, com o quê? Olha o que diz o texto. De que estivesse falando com uma mulher. E que região que eles estavam? Samaria. Samaritana ainda. Que eles tinham nessa. Tem uma frase de um autor que diz assim, ó, para os judeus, os samaritanos eram lenha para o inferno. Forte, né? Um autor do século XVI escreveu isso. Que os samaritanos eram considerados por judeus lenha para o inferno. Os discípulos chegam se escandalizando. Ele está falando com uma mulher samaritana.
Mas eles não tiveram coragem, né? Pode ver aqui, ó. Todavia, nenhum disse, né? Ninguém quis questionar, né? Porque tá falando aí com uma mulher samaritana, Senhor. Ninguém teve coragem, irmãos, de questionar o Senhor ali. Eles não falaram lá. Isso eu tô inferindo ao texto. Eles não falaram lá em Samaria. Mas essa mulher improvável, pecadora, com uma condição totalmente deplorável, talvez vergonhosa. Poxa, 5 vezes. E aí o que está ainda é fornicação? Normal não é. Improvável. Jesus fala para ela. E os 12 lá, nada. Só que eles... Não que ele vai falar na frente, eu tenho uma comida para comer que vocês não... Parece aquela conversa com Nicodemos, né? Não entende as coisas daqui? Quem dirá se eu falar das coisas de lá, do alto? É a mesma coisa para mim. Quando ele fala assim, eu tenho uma coisa para comer que vocês não conhecem, vocês não entendem a minha comida qual é. Ele fala, come, Senhor, nós temos comida. E ele... Mas o que ele estava fazendo? Ele estava com ela. Eu que falo contigo, que estou contigo, quando ninguém está. Vocês conseguem ver isso, meus irmãos? Ela estava sozinha. E não é questão de Jesus, intencionalmente, como Deus, de uma agenda que veio lá do céu, quis passar por Samaria por causa de uma mulher samaritana. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, né? Ou por que falas com ela? Ou seja, por que tu pergunta para ela? Ou por que tu fala com ela? Entendeu? É o que o texto está dizendo aqui. Talvez por ela perceber ou não, irmãos, ela deixa, naquele momento ali ela já voltou a sentir vergonha, não sei, ou ficou tão impressionada que Jesus estava falando de coisas que nunca ninguém tinha falado. Jesus demonstrou que ele era o Messias. E ele disse, eu o sou, eu que falo contigo. E ela sai, o Messias. E ela deixa tudo para trás, meus irmãos, deixar para trás o cântaro. O que se usava para pegar água? A pessoa precisa de água para sobreviver. Tinha valor ou não? Um cântaro tinha valor. Dá para dar uma olhada até o valor que ele tinha na época. Não é uma coisa assim que cada um tinha o seu. O pastor Michael lembrou que a comunhão ali de beber no mesma talha, não sei, o que seria o cântaro ali, é uma coisa muito, quase que íntima, no aspecto assim de uma relação próxima. Não entendam diferente disso. E é isso que Jesus pede. Pode me dar de beber? É assim que ele se aproxima dela. Ela deixa para trás o cântaro, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, daí nós vamos deixar para a próxima quinta. Eu quero fazer uma reflexão sobre isso. Quem encontra com o Senhor, deixa tudo. Deixa tudo. Não tem nada mais importante. Quem encontra com o Senhor não vai ficar calculando, não vai. Porque quem espera pelo Senhor, quem aguarda o Messias, como ela aguardava, encontrou tudo. Definitivamente. Por isso que ela talvez estava atabalhoada, ou porque ela sabia que ia voltar. A gente pode conjecturar aqui, que ela volta. Não estou dizendo que ela abandonou, de repente na volta ela pegou, né? Tinha valor, ela vai lá e pega de novo. Lembra que eu falei? Ela ia voltar muitas vezes ao tanque de Jacó, porque é a lida do dia a dia.
Eu não vou sair daqui amanhã, eu vou ter que trabalhar de novo, entendeu? Para sobreviver. Então, nesse aspecto aqui, até aqui, meus irmãos, que a gente aprenda com essa passagem, o quanto o nosso Senhor se importa conosco, e talvez o quanto nós somos improváveis. Jamais esqueçamos, não importa a circunstância, a situação, meus irmãos, o quão improvável nós somos. Talvez, eu lembrei daquela passagem em Lucas, ele está numa casa, está os fariseus, ali está um bando de hipócritas, na verdade, vou falar dessa forma, e chega uma mulher, vocês lembram? E se humilha diante do Senhor. E aí eles questionam, e falam, se ele fosse mesmo, quem? Ele diz que ele é o profeta, ele não deixaria essa pecadora tocar nele. Lembram? E aí ele vai dizer para eles, eu entrei aqui, lembra? Vocês não fizeram nada por mim. Ela não para de beijar meus pés. Não estou lembrando exatamente aqui mas eu acabei associando agora, sabe? Porque quando os discípulos falam assim, pô, quem está falando com essa mulher? Quem é essa mulher? Daqui a pouco até é que eles sabiam, né? Não sei. O que ele pergunta para ela? Né? Embora eles não tiveram coragem, eles pensaram. É como nós falamos atualmente, é o velho, novo, não sei, na minha época já falava isso, o olhar das 99. Que por vezes é bem perigoso, é bem difícil. Né? O olhar das 99. Que nós, meus irmãos, jamais venhamos nos esquecer o quão improvável nós somos. Da onde Deus nos tirou. Assim como a gente pode lembrar de quão cansado nós estávamos. Sabe quando Deus enviou um servo dele na nossa casa lá em Porto Alegre para falar do Evangelho para nós? Meu pai tinha saído de casa. Meu pai já não está mais vivo, eu também não vou. E a minha mãe, ela trabalhava em 3 empregos. Ela tinha 7 filhos. Não eram 1, 2, 3, era 7. E ela saía muito cedo, ninguém via ela saindo. E ela voltava muito tarde, às vezes tu não via. Tinha dias que eu não via a minha mãe, que eu era um dos menores. Minha mãe cansada da vida, procurando em tudo que é lugar, terreiro, Santo Espírita. E um dia um homem e a sua esposa, um pastor, entrou na nossa casa e apresentou o Evangelho. Num tempo bem difícil da minha família, a família Pero. E sabe que a gente não pode esquecer disso, sabia? Jamais pode esquecer, meus irmãos, que a gente jamais esqueça o quão improvável, da onde fomos tirados, do charco, do lodo, do pecado, de lama. Assim como nós não podemos esquecer onde fomos colocados, na rocha. Jesus Cristo, a rocha eterna. Nossos pés foram colocados hoje sobre uma rocha. E antes nós estávamos num lugar totalmente como uma areia movediça do pecado, não conseguimos, estamos morrendo, sufocados. E cada um tem a sua história, o seu testemunho. Mas somos improváveis. Eu sou improvável. Já falei algumas vezes, não me canso de repetir. Nunca pensei que ia casar. Pensei que eu ia ficar preso ou ia matar alguém.
Meu irmão era, não vou aqui mais velho, mas minha família era bem complicada. Nunca pensei que eu ia ter uma esposa, que eu ia ter filhos, e muito menos que um dia eu ia poder servir a igreja do Senhor. Um dos grandes privilégios que eu tenho. Muitos dão importância para tantas coisas. Eu também dou, eu também tenho sonhos. Mas é tão caro para mim, e eu amo, meus irmãos, a minha alegria em servir a Deus. É como se tirasse isso de mim, acabou. É assim que eu me vejo. O dia que terminar o meu serviço, a obra de Deus, a família, a igreja, esquece. Pode ter certeza que chegou o meu fim. Porque nada tem mais valor para mim que o Senhor. Pelo menos eu prego para mim mesmo. Eu prego para mim mesmo. E às vezes eu tento me lembrar disso, sabia? Se alguma coisa no meu coração está concorrendo com o Senhor, com sua obra, e eu me divido, sou um pai de família, eu tenho minha família, eu tenho a igreja do Senhor, que eu coopero, sou apenas um servo, nada mais aqui. Mas eu não me imagino, irmãos, o improvável da história que eu tive, da família que eu saí, da lama, do pecado que eu fui tirado por Jesus, fui salvo, fazendo outra coisa na minha vida. Eu não sei o que fazer, irmãos. Se alguém me perguntasse, o que tu faria se tu... O que tu faria se tu não servisse a Deus? Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho. Para mim é o fim. É o fim. Nós não podemos esquecer quão improvável nós somos. Nós somos improváveis. Nós somos salvos, somos libertos. Porque o Messias veio até nós e nos encontrou, nós perdidos, cansados. Fomos salvos de nós mesmos, muitas vezes do pecado, de Satanás, do inferno, desse mundo maligno. Amém?